Boa noite, primeiramente, a todos que estão acompanhando, né? Acho que é aquela câmera ali, né? Isso. Que bom estar de volta aqui a Parada Cast. Fiquei ausente durante uma semana e... Tava viajando pra São Paulo, Tava pra São Paulo. Essa semana ele voltou pra vida real. Voltou pro calor, tava reclamando aqui. Tava com saudade do calor de Manaus. E eu tô muito feliz de estar aqui participando de mais um podcast da Parada Ambiental. E ao lado do Alessandro, né? O grande mentor do Tom, né? E eu vou iniciar fazendo logo a minha pergunta, né? Uma curiosidade minha de saber como é que surgiu a descarte correta. Como é que foi esse insight, como surgiu a descarte correta? Até o nome é curioso também. O nome é curioso, né? Bom, pessoal, primeiro quero parabenizar pelo programa, uma iniciativa muito importante, que é uma forma de comunicação e sensibilização, levar o conhecimento, né, para essa questão do meio ambiente, educação ambiental, o cuidado com o meio ambiente. Essa questão da casa comum é muito importante. A gente não existe terreno vizinho do lado, né, a gente pensar que está na casa comum. E eu, como empreendedor social, como fundador do Instituto Descarte Correto e da Descarte Correto, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né, Felipe, o Lucas e o Tom. Já há mais de 10 anos a gente estava falando, né, Tom, que a gente se conhece. E para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e desse propósito na Amazônia como um todo, é importante porque os desafios são muito grandes. Né? Os desafios são muito grandes e aí, Lucas, começa justamente respondendo a tua pergunta, porque era quase óbvio, tipo assim, a questão de ter, por exemplo, assim, a gente se fala muito hoje de economia circular. Sim. Hoje já é uma naturalidade, né? Mas há 14 anos, e quando eu comecei o trabalho da Descarte Correto, eu falar de negócios de impacto, negócios sociais, logística reversa, né? As políticas relacionadas a isso eram muito novas no Brasil. E aí a Descarte Correto nasceu onde eu estava fazendo uma pesquisa, aonde o que fazer com os resíduos eletrônicos que a gente recebia, porque a Descarte é uma spin-off de um trabalho de inclusão digital que eu comecei em 2001, aonde já tinha esse conceito do reuso de equipamentos, mas só que era focado mais em equipamentos de informática para levar a inclusão digital, que é um outro grande desafio na nossa região, no Amazonas, na Amazônia como um todo. Né? O acesso à inclusão digital ainda é muito grande. Né? Então, assim, só com um exemplo disso, Felipe, eu tive o quê? Em março eu tive em Barreirinha, na formatura de 70 alunos de inclusão digital, no laboratório que nós temos lá em Barreirinha, e aí o coordenador, o Wilson, ele falou assim, em 2 dias de novas inscrições, tiveram 400 inscrições para informática básica. Então, isso no município Barreirinha, né, que é desenvolvido, já tem um trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem um centro de inclusão digital lá. E aí, começando a pesquisa, por quê? Porque de 2001 até 2010, quando eu liderei esse maior movimento de inclusão digital no Amazonas, ligado ao interior do Amazonas e às periferias de Manaus, onde nós implementamos mais de 20 centros de inclusão digital e capacitamos mais de 16 mil jovens em projeto de inclusão digital. Raras as vezes, quando em empresa, em locais assim, que eu encontro e o cara lembra de mim e ele fez o primeiro curso de informática básica ou numa igreja católica, numa igreja evangélica, ou numa comunidade, né, que ali naquele pequena sala com 10, 15 computadores ele iniciou os primeiros passos dele com acesso à tecnologia. E aí durante 10 anos a gente sempre recebia equipamentos e uma parte conseguia recondicionar e outra parte a gente não conseguia recondicionar. E literalmente 2 salas de casa estavam cheias até o teto de inservíveis. E aí, tipo assim, eu como desde criança e jovem eu participei do movimento escoteiro, né? E uma das questões do movimento escoteiro é sempre o escoteiro cuida dos animais e da planta, né? Um dos lemas do escoteiro, da lei. E não fazia sentido eu jogar isso na natureza, né? Ou jogar no lixão em algum canto. Eu guardava isso. E aí, como toda instituição de terceiro setor, a instituição do terceiro setor tem um desafio muito grande de se manter sustentável. Sim. Né? Tipo assim, foi outro aprendizado que eu tive. É uma coisa que eu sempre perguntava 10 anos atrás, né? Como que vai ser a sustentabilidade do teu negócio, Tom? Isso, né? E sempre eu procuro muito, como empreendedor e como empreendedor social, fazer essa reflexão nos empreendedores, principalmente do terceiro setor. Beleza, está gerando impacto, mas como é que você está monetizando, como é que você está
buscando a sustentabilidade disso, porque eu aprendi, Felipe, que no máximo 1, 2 ou 3 anos aquele mantenedor fica contigo. Sim. E principalmente se o negócio dele, de repente, está ligado àquela causa, àquele propósito, né? Ou uma política pública, alguma coisa nesse sentido. E aí foi quando eu me deparei com o quê? Eu passei justamente por esse momento. A gente tinha um apoio, na época eu liderava um movimento de inclusão digital chamado CDI Amazônia, que era Comitê para a Democratização da Informática, onde era um dos maiores programas de inclusão digital no Brasil, e eu era o coordenador da unidade no Amazonas, aqui na região norte. E isso sempre um trabalho voluntário, né? Sempre eu tive minhas empresas, foi uma empresa familiar, eu sempre me posicionei como um empreendedor nessa questão de negócio de impacto. E aí foi quando, tipo assim, eu estava literalmente com um monte de equipamento inservível. Sim. E não sabia o que fazer literalmente com isso. Daí eu comecei a pesquisar isso em 2010. Aí foi quando me deparei com 3 situações. Uma, na época a ONU alertava que era mais de 40 milhões de toneladas de resíduo eletrônico descartado incorretamente no mundo. Estava sendo sancionado no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, e estava iniciando no Brasil um movimento de negócios sociais, negócios de impacto, né, que veio trazer muito esse olhar aonde que o setor que iniciou em 2010 para 2011 com algumas organizações, Artemisia, Anex, Aliança Empreendedora, e aí eu participei de diversos eventos para saber o que era negócio de impacto, li vários livros do Muhammad Yunus, que é o pai do negócio de impacto no mundo, né? E aí eu disse, cara, e tudo que eu pesquisar falava de descarte incorreto, Felipe. Descarte incorreto. Descarte incorreto. Eu disse, cara, essa palavra foi martelando, né? E aí, mais ou menos, estudar, acho que 1 hora, 2 horas da manhã, minhas pesquisas, né? Eu jogava pro meu filho e falava assim, Rodrigo, vai lá pro meu quarto, me empresta teu quarto aqui, e horas e horas de pesquisa. E o Rodrigo pequenininho ainda. Pequenininho, né? Hoje tem 20 anos e trabalha comigo. Ele que toma conta das nossas redes sociais. Como esse ponto que tu falou sobre a fala, batendo, né, na palavra incorreta, é uma questão até que a gente tinha conversado, acho que foi no podcast anterior, porque muito se fala sobre isso, do descarte incorreto, do que você faz errado. E a gente tem que fazer o trabalho na mente das pessoas falando do correto, do que é que tem que ser feito para poder fixar uma boa ação. Isso aí, quando foi 2010 para 2011, veio esse insight do descarte correto. Né? Por que não criar um negócio social chamado descarte correto? Né? E aí, assim, a gente começou a descarte correto como um dos primeiros negócios de impacto na Amazônia, né? Nesse conceito. Tinha alguma outra iniciativa, referência desse mesmo exemplo? Aqui já lá não, né? Não, né? Aqui não. Pô, tinha um exemplo de negócios de impacto. Né? Por exemplo, tem negócios de impacto no Brasil como Vivenda, por exemplo, que é do Fernando, que é um cara que ele reforma casas, banheiro, né, das favelas, esse negócio todinho. Tinha o pessoal do Doutores da Alegria, né? Também que, apesar de uma organização social, mas também tinha vários, tinha o Retalhar também, que é um negócio de impacto, já trabalha com reciclagem de tecido, né? Pega roupas velhas, antigas, tudinho, e transforma em como é que se fala? Cobertores, e aí distribui o pessoal morador de rua. Então, tipo assim, tinha a Alessandra, que era do Banco Pérola também, tipo assim, então eu fiz vários cursos com o setor de negócio de impacto, fiz alguns cursos da Artemisia, focado em negócio de impacto, da Nex, e aí tipo assim, quando eu voltei, eu disse, cara, eu vou montar um negócio de impacto. Aí o negócio de impacto, quando você fala digamos assim, na essência do negócio de impacto mesmo, Lucas, ele é um CNPJ empresa, né? Aonde junta, por isso que se fala o setor 2,5, onde tem o segundo setor, expertise de negócios, né, para poder ter a sua sustentabilidade, o seu business, e ao mesmo tempo é uma empresa que tem uma causa, um propósito, que aí é aliada ao terceiro setor. Entendi. Então, por isso que se chama o setor 2,5. Faz tempo que eu não ouço o termo 2,5, faz muito tempo. E assim começou, né, hoje não se usa muito o termo setor 2,5, muito mais negócio de impacto ou negócios sociais, né? E assim começou a descarte correta, né?